Hoje iremos mostrar o nosso estudo sobre mortalidade no município de São Paulo em relação à AIDS. A AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, HIV. Esse vírus ataca diretamente o sistema imunológico, causando febre e mal-estar, e com o avanço da doença há um aumento de suores noturnos, emagrecimento e a brusca queda da imunidade do indivíduo. Esse é o objetivo do nosso trabalho e pesquisa. A fonte dos óbitos da doença foi o Sistema de Informações sobre Mortalidade do município de São Paulo, extraído do Tabinete no site da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Sobre o coeficiente de mortalidade, segundo as subprefeituras, percebemos que a variação dos óbitos no município como um todo no período estudado, de 2010 a 2021, obteve total como diminuição, como visto na tabela, com menos 11,5%. Porém, em uma análise mais detalhada, podemos dizer que houve um aumento na porcentagem de variação expressiva na subprefeitura de Vila Prudente, com 104,4%. Em relação ao município com a diminuição mais significativa, pode-se citar Perus, com menos 63,5%. Comparando os anos de 2010 e 2021, a subprefeitura da Sé possui maior coeficiente de mortalidade, sendo 15,8% e 8% respectivamente, mostrando uma brusca queda nos números brutos do coeficiente de mortalidade como um todo. E aqui estão uma citação que justifica as questões anteriores. Agora, sobre o coeficiente de mortalidade por sexo, é possível perceber que no ano de 2010, a mortalidade por sexo era maior do que comparado com os outros anos, ou seja, 8,3%. Percebe-se que houve um número de óbitos maior dos indivíduos do sexo masculino. Mesmo com a diminuição das mortes durante os anos, os homens morreram mais em relação às mulheres. Ao comparar o ano de 2010, as mortes do sexo masculino foram de 11,7% e de mulheres 5,2%, evidenciando que os dados de indivíduos homens foram mais de 2 vezes maior que os dos femininos. Na coluna do CM masculino, notamos um leve aumento de casos de 2019 para 2021, de 6,9 para 7,6. Porém, na coluna feminina, não notamos o mesmo padrão. Os números continuam caindo. Aqui está uma citação do que falamos anteriormente. Como podemos observar nessa tabela, o maior coeficiente de mortalidade por faixa etária no geral é de 40 a 49 anos, sendo que ao longo dos anos de 2010 a 2021, na mesma faixa etária, houve um declínio de coeficiente. Em 2010 foi 22,2% e em 2021 foi de 7,7%. Este último dado, mais uma vez, justifica a diminuição de casos de AIDS. Na faixa etária de 5 a 9 anos, vemos o menor coeficiente ao longo dos anos, em 2010 sendo de 0,1% e em 2015 se manteve o mesmo. Porém, na faixa etária de 0 a 4 anos, o coeficiente de mortalidade é levemente maior, de 0,3%. Aqui temos uma citação que justifica o anterior. Através da tabela de AIDS por raça e cor, vemos nitidamente que a raça branca tem um coeficiente de mortalidade maior que das outras raças. Porém, é perceptível que ocorre um declínio, como um todo, do coeficiente de mortalidade das raças estudadas. O menor coeficiente de mortalidade nessa tabela foi em 2011, de 0,1% da raça indígena, e a maior foi de 51,7% na raça branca em 2014. E como um todo, a tabela mostra que a raça indígena tem o menor coeficiente de mortalidade ao longo dos anos estudados. E a gente também trouxe umas citações que comprovam a discussão anterior. Em relação à escolaridade, observamos que a porcentagem do coeficiente de mortalidade tem a menor porcentagem para as pessoas que não possuem nenhum tipo de nível de escolaridade durante o período de 2010 a 2021, sendo a menor porcentagem no ano de 2013, com 1,9%. O que possui maior nível de escolaridade, 12 e mais, demonstrou casos de mortalidade por AIDS moderado baixo, com 8,5 em 2010 e 12,1 em 2021. Em geral, os indivíduos que registraram de 4 a 7 anos de escolaridade têm, segundo a tabela, coeficientes altos de mortalidade durante o período, com 25,6% em 2010 e 23,7% em 2021. Aqui está outra citação que justifica a discussão anterior. Que são as nossas discussões em relação ao Estado de São Paulo, outros estados no Brasil e o Brasil como um todo, e também deixamos algumas citações de estudos científicos e epidemiológicos. Aqui está a nossa consideração final e, em seguida, as referências bibliográficas. Obrigada.